Detalhes, sua dose semanal de detalhes sem perder o entretenimento. Oi, pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. A dupla que vocês irão acompanhar está por aqui, Gabi Toso e Laura Tasca, essa que vos fala. E é Dia das Mães. Poderíamos fazer um episódio muito fofo? Poderíamos, né, Gabi? Não faltam palavras fofas para as nossas mães. Só que se alguém está num grupo de amigos, o que a gente costuma ouvir quando se fala de mãe? Apenas palavras doces? Não! A gente costuma ouvir, sua mãe gostou na noite anterior, a gente costuma ouvir filho da puta, É. né? E por aí adiante. Então, a partir disso, pensamos, por que não falar a respeito disso? Porque em Dia das Mães o que a gente vê é homens que amam mulheres, né? Respeitam a mãe. E eu adoro que as declarações é sempre por tudo que... Mãe, amo você por tudo que você faz por mim. Por você nunca desistir de mim. Por você fazer tudo por nossa família. Nunca é por ela, é sempre por eles, né? Então, a partir disso, vamos falar mal? Tô brincando. Vamos refletir a respeito. Nossa, isso me lembrou uma pessoa que eu conheço. O pai dele era bem sacana, assim, com a mãe, vivia traindo, e ele achava isso muito normal. Tipo, era normal do homem, falava sobre isso abertamente. E aí eu lembro de uma vez eu comparar o textão que ele fez de Dia das Mães de Dia dos Pais, é bizarro. O do pai é tipo, obrigada pelos valores que você me ensinou. Você sempre foi um homem forte, que sempre me trouxe valores de honestidade, determinação, coragem. E aí o da mãe era, muito obrigada por segurar a casa, por garantir que a gente sempre tivesse amor, por ser essa pessoa compreensiva. Porque eu lembro que eu me toquei disso, porque quando eu vi o do pai, eu fiquei, honestidade? Ele me falava de quando seu pai trai sua mãe, ele não acha que é desonesto o pai trair a mãe, ele acha que faz parte do papel. E eu acho que isso acaba entrando um pouco, né, na ideia da mãe perfeita, da mãe que abnega de tudo, da mãe que é, de novo, tudo suporta, tudo crê, tudo fortalece. Essa ideia da pessoa que não. As necessidades dela não importam, né? O que importa é a necessidade da família, o que importa é garantir amor, garantir cuidado infinito, garantir compreensão sempre, garantir acolhimento sempre, garantir papel, ao mesmo tempo de suporte de passividade, né? Uma ideia muito santificada. Eu acho que é muito a figura de Maria, né? É. Que até um erro de tradução, que traduziram Virgem Maria, sendo que na verdade era para ser Jovem Maria, tudo como uma forma de controle, né? Aquela mãe virgem, aquela mãe pura que veste branco, né? Uhum. E essa figura de pureza, de sacrifício, né? A mãe que se sacrifica, é a mãe que casou virgem, é a mãe que estava lá sofrendo vendo o filho ser crucificado, é a mãe que honra, onde a mulher mãe tem um lugar sagrado, mas é paradoxal, né? Porque ela é reverenciada por esses homens, eles reverenciam a mãe deles, mas ao mesmo tempo eles usam a mãe para ferir. Uhum. É só a minha mãe que vai ser reverenciada. E se a mãe sair também do script, ela vai ser jogada longe, né? Que ela não cumpriu o papel de mãe. Se a mãe desse seu amigo aí tivesse traído o pai, Nossa, tem Dawson's Creek que fala sobre isso, é muito interessante. Eu tô reassistindo Dawson's Creek, né? E hum, aí tem a mãe trai o pai no começo. A forma como o pai recebe é bastante violenta, como o pai recebe a informação. E por muito tempo, essa mãe é tratada como alguém que deve ser punida. E a traição é tida como algo do além. Tipo, então a série fala, ah, o seu pai, tem até uma fala que é o seu pai é o perfeito espécime do homem. É claro que ela não tá traindo ele, a menina fala pro cara que acha que a mãe tá traindo. Aí ao longo disso é como se a traição viesse do nada, tipo, um casamento feliz, os dois com muito desejo sexual um pelo outro, muito respeitoso, ela tem uma carreira de sucesso. E aí, de repente, ela trai do nada. E quando ela vai confessar pro pai que ela tá traindo, pro pai do menino, né, pro marido dela, ela também linka isso um pouco com a carreira dela. Ela começa, tipo, sabe quando você tá nervosa, começa a tagarelar? Ela fica tagarelando sobre a carreira dela, e aí, de repente, solta informação, então parece que a série tá querendo dizer que é correlato. A mãe que trabalha fora com a mãe que trai.
E aí, ao longo, vai tendo uma evolução, assim. Porque, eu acho que é uma série muito interessante. Ela é extremamente dramática. É um drama que é tão dramático que não pega o drama em você porque é meio ridículo. Então, é muito. Fica meio enfadonho, né? Fica meio ridículo, fora do normal, assim. Tem um episódio que é claramente inspirado no Clube dos Cinco, eu acho que é o nome do filme, aquele filme cult clássico lá. Sim. E aí, é claramente uma inspiração, assim, porque o diretor é mega cinéfilo e tal. E é muito dramático, assim, as pessoas confessando que se amam em prantos e uma confessa enquanto a namorada do cara tá lá vendo tudo, e a namorada fica tipo, oh meu Deus. É muito dramático, é meio cômico. Mas se você ignorar essa parte, é uma série que ela aborda temas interessantes pros anos 90, que ela foi lançada, se não me engano, em 97. E aí essa trama da mãe é muito interessante, porque é como se viesse do além. E aí a mãe fica um tempão pegando perdão. E aí, ao longo da série, tem uma evolução, que uma hora o filho pega e fala pro pai, você tem que parar de punir ela. Ou você vai perdoar ela e vocês vão trabalhar no relacionamento, ou você vai embora. E aí o filho faz esse movimento, assim, de a punição não pode ser eterna. E isso é uma coisa que é interessante, né? Qual que é o tempo da punição? Por que que eles escolheram retratar um casamento perfeito que a mãe do nada traiu? São coisas bem interessantes, assim, que eu acho que ajudam também a gente a entender um pouco dessa visão, né? Eu queria dar um outro exemplo de cultura pop, que é Garota do Momento, né? Tá passando agora na Globo. Que é o seguinte: tem um casal lá que a mãe teve a Lígia, que é a Paloma Duarte. Ela é casada com o Danton Mello, irmão do Celton Mello. E aí eles têm 3 filhos. E a série se passa em 58, né? Todos os dramas estão acontecendo em 58, mas antes de 58, quando a filha mais nova tinha lá seus 4 anos, a mãe quis sair de casa. Ela teve 3 filhos, o sonho dela era cantar, e ela casou muito nova com o pai dos meninos, com o Raimundo. E aí ela fala assim: cara, eu não aguento viver nessa casa. Essa casa tá me sufocando. O Raimundo é muito machista. Tem até uma fala dela com a irmã dela no momento, inclusive, que ela fala assim: ai, tomara que os homens de 2025 pensem diferente desses homens de 1958. Aí a irmã dela vai e fala: sei não, viu? Não muda nunca. E aí, no começo, quando você começa a ver, e você vê também pela percepção dos filhos, os filhos pegaram uma raiva da mãe, que a menina mais nova não gosta da mãe, não fala com a mãe, trata a mãe como se a mãe tivesse morta. O do meio, que ele é meio rejeitadozinho, assim, tipo, porque o mais velho é muito genial, que o mais velho é muito genial e a mais nova é a princesinha do papai, o do meio ficou meio perdido, então ele mantém um contato com a mãe. Mas é um contato que eu acho meio violentinho, assim, sabe? Quando ele precisa, ele vai lá e pede conselho pra mãe. Aí a mãe dá um conselho, a mãe vai dar um abraço, ele não quer. E ele chama a mãe só pelo nome. E ela é uma mulher que é super preocupada com os filhos. Ela saiu de casa, mas ela ficou morando do lado, mas o pai não deixou ela ter contato. Ele não assinou o disquite, falou que eles não iriam disquitar, né? Porque na época não tinha divórcio, né? Porque o divórcio é do final da década de 70, né? 74 ou 76, não lembro. O divórcio é da década de 70 e a novela é de 58, então é o disquite. E aí, não vamos assinar o disquite porque isso faz muito mal para a fama dos nossos filhos. Às vezes eles não vão ser nem aceitos em determinados locais, então a gente não vai assinar o disquite. Mas eles não se relacionam, não fazem nada junto, e aí a novela vai mostrando a aproximação. E mostra que quando os filhos mais velhos eles querem se abrir para a mãe, já que o pai não tem esse poder, né, de falar você não vai em determinado lugar porque eles já podem ir, porque já está adolescente barra adulto, Uhum. eles começam a criar uma relação boa com a mãe. E todo mundo julga ela. Ai, e a menina fala o tempo inteiro: nossa, será que eles acham que eu sou igual minha mãe? Que eu sou uma mulher que não sabe cuidar do lar? Uma mulher que não é digna de amor? Sabe? Se questionam isso o tempo inteiro e acham que toda vez que acontece algo é por conta da mãe. É tudo culpa da mãe. E ninguém vê o machismo do pai, o tanto que o pai é possessivo.
Importante essa novela, né? Agora que tá com esse retorno do ideal de tradicionalismo, voltar como era Muito antigo. bom a reflexão. E aí, o tempo inteiro isso acontecendo é muito interessante porque no momento que ela esteve fora, e foi até um post que a gente fez no podcast, que é o papo da Lígia com a Vera, que foi empregada que ficou na casa cuidando dos filhos dela. Uhum. Que a Vera compreende por que ela saiu de casa. Só que a Vera deixa muito claro que enquanto ela estava fora de casa, ela só pôde sair de casa porque a Vera estava lá para cuidar dos filhos dela. Uhum. Então eu gostei muito da forma sensível que a novela tratou isso. É extremamente injusto o que aconteceu com a Lígia. Mas a Lígia só conseguiu fazer isso porque tinha uma mãe preta cuidando dos filhos brancos dela. Né? E porque isso é a realidade do Brasil, né? Uhum. As duas sofrem, só que a gente não pode esquecer nunca a interseccionalidade. Foi interessante essa dinâmica, porque eu tinha visto só um trecho que você postou. Uhum. E quando a gente entende o contexto maior, ela demonstra quem o patriarcado beneficia, né? E eu acho que isso é interessante também, assim, o quanto o fato de raça, classe e gênero serem intercalados. Interessante ter feito esse trabalho. Acho bem legal, cara. Eu preciso assistir essa novela, tá na minha Eu acho que você vai adorar essa novela. Ela lista. toca em tópicos sensíveis, assim, e sobre maternidade, ela fala muito bem. Que mostra, por exemplo, tem uma das mães lá que ela teve um caso com um cara branco, e esse cara branco não quis casar com ela. E aí ela foi e recebeu um dinheiro dele, e ela usou esse dinheiro, não só ele, mas boa parte dele para comprar uma casa que ela transformou em pensão. Só que quando ela fez isso, ela falava para todo mundo que ela era na verdade viúva, porque as pessoas respeitariam ela como viúva, mas não Uhum. como uma mulher que foi mãe solteira. Sim, interessante isso. Porque, ué, mãe solteira, essa mulher merece respeito? E isso me traz esse negócio que você falou do questionamento, né, da menina. Ah, será que o homem veio como a minha mãe? A minha avó me conta muito uma história. Ela já contou umas 3, 4 vezes, né, a mãe da minha mãe. Ela divorciou. Caramba! Eu acho que foi. Eu acho que ela divorciou primeiro. Eu não acho que teve o desquite pra depois ter o divórcio, eu não tenho certeza. Mas ela fez isso numa cidade de 8 mil habitantes. E aí depois a minha mãe passou na faculdade e ela foi seguiu minha mãe na faculdade e a minha mãe fez faculdade numa cidade pequena também no Rio Grande do Sul. Não esqueci o número de habitantes que tem lá, já pequena. Então minha avó sempre conta de uma mulher que já falou pra ela que não queria que o fulano, ex da minha mãe, terminasse com ela. Porque a minha mãe terminasse junto com ela. Porque minha mãe é filha de divorciada e filha de divorciada se divorcia. E daí a minha avó me conta isso muitas vezes, assim, tipo, porque quando meus pais fazem aniversário de casamento, ai, a fulana falou aquilo, tá vendo? E o filho dela divorciou. Seus pais estão juntos, não sei o quê. Então ela sempre fala isso. Mas é uma coisa que pesava realmente, né? Tanto sobre a mãe quanto sobre as filhas, como se fosse uma falha de caráter. Você. E ainda é assim que se trata, né? A gente ainda escuta em casamentos que o que Deus uniu, ninguém separa. Então, se você vai É separar. porque até que a morte nos separe na hora que está no altar, é isso que é dito, né? Ele agora mudou. Enquanto Mudou. estivermos vivos. E isso tem um monte de relato de mulher que aí termina, o cara morre, começa a ter um novo relacionamento e aí começa a escutar xingamento da família do marido, porque você não jurou até a morte separada, você jurou enquanto você estiver vivo. Então isso também está sendo. Agora muda, não é mais até que a morte nos separe, né? Agora é enquanto eu viver, enquanto eu estiver vivo. E ainda produz essa imagem, né? Então, interessante como o machismo se atualiza. Imagina o cara morreu, a pessoa não tá deixando você ficar com outra pessoa. Mas as pessoas têm um olhar muito preconceituoso com isso, ainda mais quando quem, quem fica viúva, a mulher, quando ela fica viúva, se ela tem filhos, como assim ela vai arrumar um homem? Ela tem que cuidar dos filhos dela. E É, aí, se acontece alguma coisinha com os filhos dela, mas também.
não dedicou o tempo todo dela para os filhos, né? Se não tivesse se relacionando, se não tivesse saindo. Ai, não ia acontecer isso. É, exato. A culpa cai muito em cima da mãe, né? Porque a mãe, ela tem que ser igual Virgem Maria, gente. Ela não pode ser nada diferente. Se ela foge do script de Virgem Maria, como se todo mundo fosse Jesus Cristo, né? Aí eu lembrei de outra história. Conta! No colégio tinha um professor meu que era muito bravo. Ele era muito bom. Ele era professor de matemática. E uma vez tinha um menino que ele sempre se metia em confusão. E ele sempre era meio zoado e tal. E aí uma vez ele bateu numa outra pessoa na sala. E o professor foi separar a briga furioso. Assim. Onde se viu brigar no meio da minha aula? Não sei o que era no intervalo e outro. E esse professor ele era muito bravo e ele impunha muito respeito. Assim, quando alguém ia contra ele, já aconteceu os meninos mais populares da sala irem contra ele. E mesmo eles, que eram os mais populares, a sala fica contra o comportamento desses meninos. Então ele era um professor muito respeitado. E esse professor chegou assim, todo separando ele, tinha quase 2 metros, separou os dois, assim, mas assim, a cara vermelha de ódio. Onde se viu brigar na minha sala, não sei o que, não sei o que. E daí o menino que bateu falou assim: professor, ele chamou minha mãe de puta. Aí o professor largou os dois. É, de fato, você tem razão. E mandou só o outro pra diretoria. Então ele fez esse movimento, assim. Justo. Mas é interessante também, né? O quanto que você xingar a mãe de puta é um xingamento que pega muito forte, porque é isso, assim, a mãe não pode ser puta. Tem que ser virgem e libata. Isso. Quando a gente vê, inclusive, a realidade das mulheres que são prostitutas, muitas delas só são prostitutas por causa dos filhos, né? Precisa trazer comida pros filhos. Então, é um Exatamente. paradoxo interessante, né? E eu me lembro muito desse dia, me marcou muito, acho que era na 7ª série, 8ª série, assim, coisa. E uma mão, 2 metros de altura, tudo. Assim que falou o motivo, não, de fato. E aí mandou só o outro, e eu acho que isso é interessante. Não quero falar isso como uma crítica ao meu professor, que inclusive já faleceu, que Deus. Sério, quando ele faleceu, eu até chorei, fiquei muito triste. Mas é uma coisa assim, como é uma regra moral prevalente, né? Tipo assim, o professor mais bravo tolerou desrespeito na aula dele por causa do tópico do desrespeito. Não é uma coisa assim que demonstra, pra mim, eu lembro que eu fiquei muito impressionada, assim. Não, realmente, não é comum, né? É interessante, né? Tipo, e ele não aceitava desrespeito nenhum. Eu lembro que uma vez teve um cara que teve um aluno que dormiu, aí ele fechou, tipo, apagou a luz, fechou o menino dormindo quando acabou a aula. Foi muito engraçado. Mas ele era uma pessoa que trazia muito, assim, que ele era muito querido pelos alunos, por ser um bom professor, assim. Mas me pega um pouco. Não, mas interessante você trazer isso mesmo, porque quando traz esse tipo de xingamento, é muito uma mistura de misoginia com esse jogo de poder masculino, né? Quando o menino vira e fala isso, o cara vira e fala isso, ele tá dizendo: eu controlei algo sagrado e íntimo seu. É. E é uma violência simbólica que reforça o domínio e a humilhação. E porque é tão fácil falar isso, né? Esse xingamento. Eu e a Gabi, a gente estava trocando ideia sobre isso. Gente, é muito fácil. Em todas as línguas. É uma ofensa chamar o outro de filha da puta. A gente tem algumas, né? O filho da puta, hijo de puta. Eu acho que também tem. Eu já ouvi uma vez de um argentino falar la puta madre. Além do Aham. tem variações. Tem uma amiga minha que ela morava na Espanha que ela falava assim: hijo da puta, ok. Aí eu dou uma grande puta, aí, meu. Aí você vai separar os meninos dos moleque. O beat, né? Que é o inglês. Son of a bitch, toda vez que você tá ali discutindo mentalmente inglês no banheiro, querendo lacrar alguém, você lança o son of a bitch, com certeza. Quem nunca quis discutir inglês? Quem nunca? Isso é uma coisa importante, porque, isso é coisa. Não, isso é coisa de todos os lugares, né? Aí eu fiquei pensando que aí eu não tenho conhecimento. Será que, tipo, eu sei que Europa tem, América do Norte, América do Sul tem. Agora, África e Ásia, eu não sei. A gente pode depois até pesquisar a respeito. Mas eu não duvido que fuja disso, não.
Acho que talvez tenha, né? Talvez não necessariamente com essas palavras, talvez tenha em um outro formato. Mas seria interessante mesmo de pesquisar isso em outro país. E é muito interessante, eu acho que a gente até levantar, que esse tipo de violência simbólica, ela se refere, na verdade, a formas muito sutis de dominação. Ela não é aquela coisa que você vira e fala, nossa, é um crime. É uma coisa sutil que vai se manifestando através da linguagem e de práticas culturais. Uhum. E no contexto brasileiro, essa violência é evidente nas expressões cotidianas que vão desqualificar as mulheres. E se mulher é desqualificada, a mãe está nesse. Porque a gente sabe que o que tem de xingamento para mulher e para homem é completamente diferente, né? Porque uma mulher vagabunda é uma mulher prostituta, que transa com todo mundo. O homem vagabundo é um homem que não trabalha. Uhum. Um Google rápido. Mas eu vi que existe equivalente a filho da puta em árabe e em coreano e em japonês. Mas assim, rapidão no Google pode estar errado. Tá bom. Mas a gente vai pesquisar a respeito. A gente pode até fazer um post de filhos da puta em todas as línguas. A gente pode trazer, na verdade, a nova terminologia filho de pai ausente. Eu Nossa, acho que é muito mais interessante. você já viu aqueles meninos do TikTok? Eles se auto-intitulam os negrões. E aí eles Ah, já! coisas que tornam eles mais e mesmo negrões. E aí, por Aham. exemplo, o meu pai foi presente. Eu tive pai presente. Eu moro em condomínio. Estudei em escola particular a vida inteira. É, Aí tem um que falou: eu gosto de Taylor Swift. eu amo o conteúdo dele, tá? É muito bom. Mas eu acho, em vez de falar assim, pô, o que você tá fazendo isso? Cara, mó filha da puta, não, cara, o que é isso? É filho de pai ausente? E também, Até porque é muito mais comum filho de pai ausente do que filho da puta, né, gente? isso é interessante, porque em inglês, o daddy issues, né, que seria o equivalente ao pai não bom, é usado pra xingar as mulheres. É porque é mulher que tem daddy issues, não é homem que tem daddy issues, né? E eu acho que uma coisa interessante também, pra além do filho da puta, tal, também tem a tirada mais rápida, né? Que é, sua mãe não reclama. Ontem sua mãe não reclamou. Mas a sua mãe gosta. E eu acho que isso também é interessante, né? Tem uma conexão que é a ideia de que é uma ideia de posse, né? Um patrimônio moral. A mãe é um patrimônio moral desse cara que você quer xingar. Então é quase como se. E isso também é refletido, né, na sociedade. É como se a mãe fosse eternamente responsável pelo homem. O cara tem 30 anos, fez uma merda, mas a mãe não educou. Então eu acho que é interessante pensar nisso. Nossa, quantas vezes informações que eu faço de violência doméstica eu não escuto com a fora. Não divide o trabalho porque a mãe dele não ensinou. Faz não sei o quê, porque tem 30 anos, né? Abre o YouTube e pesquisa. Tipo assim, você pode nem contar a mãe, sei lá, já. Máximo 18, forçando muito a barra. Depois disso, você consegue, né? Ser responsável por si próprio, aparentemente. Mas não, né? A culpa é terceirizada. E essa ideia da conexão eterna entre mãe e filho, eu acho que é interessante, né? Essa coisa do filho da puta, às vezes porque quer suavizar o filho da mãe, né? Que acaba tornando interessante essa conexão, que eu não acho que ela é consciente. Eu acho que as pessoas quando xingam estão pensando conscientemente na mãe do cara, estão pensando no cara. Mas é tão naturalizada a ideia de que ela é o patrimônio dele, que isso acaba aparecendo, né? E tem uma coisa, porque bitch a gente traduz, né? Puta, mas na verdade veio de cadela, né? Nos Estados Unidos vem de cadela. Então é uma forma até de animalizar essa mulher, né? Tratar ela como um animal. E tem uma coisa que aí mudou nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem como, porque não tem como tratar isso de uma forma ok.
é que lá meio que foi reapropriado por alguns movimentos, né? Então, chamam uma outra de boss beat, bad beat, I'm a usam o bit, termo I'm a boss. I'm a bit young, I'm a boss. de beat, please. É, Usam muito esse tipo de termo, mas não tem como abrasileirar isso não, né? eu acho que não também. Até teve, tipo, teve, né? A Marcha das Vadias no Brasil, tentando puxar. Que é a tradução literal seria vadia, né? Literal cadela, mas o significado seria vadia. É, Mas não não me pegou. pega. Eu não quero chamar ninguém de vadia. É, e também em inglês eu já recebi, assim, as pessoas me chamando, muitos amigos gays, tipo, girl, you're such a bitch. E eu fico, eu não chamo meus amigos gays de fag, tipo, porque eu entendo que é ofensivo, assim, eu não faço o caminho oposto. Mas eles fazem comigo, assim, por quê? Por quê? Porque é naturalizado na cultura, né? Porque são pessoas doentes, né? Porque é o que foi ensinado. E essa ideia de, tipo assim, é, girl, you're such a bitch, é visto como um elogio, tipo, é o que a Lau chama de peituda. É o equivalente do que a Lau chama de peituda. Nossa, como ela é peituda. Isso. Eles, Ela é muito peituda. eles usam isso, só que É. eles usando o beat, assim. E é interessante, porque eu vejo só mulheres gays fazendo isso, mas eu não sei. Eu não acho efetivo, não sei. Eu acho que eu caio ainda na ideia do Meninas Malvadas, de quando vocês fazem isso, vocês autorizam os homens a fazerem. Aquela mensagem que foi dada em 2004 ficou. Segue na minha cabeça até hoje. Então eu não sei. E você falou, né, cachorra também é usado, né? Eu pegou um tempo, são as cachorras. Ai, gente, o Olavo com a Bebel. Você é a cachorra mais burra desse calçadão. E é uma das maiores cenas de amor e todo mundo ama essa cena. Eu não vi essa cena isolada, eu não vi a novela inteira e eu não entendi porque as pessoas gostavam. Enfim, Por que ele tá chamando ela de burra? porque ela não entendia que ele era, tipo, alucinado por ela. Ah, Porque ela era prostituta, eles começaram a ter um caso. E aí é aquele caso do homem que salva a mulher, nossa. né? Só que ela continua sendo Bebel, né? Ela não muda em nada, assim. Só que ela se apaixona por ele também. E aí ela tem ciúmes dele. E aí é aquele. É muito. É tipo, Ah, dramão mesmo. Bobo, drama bobo. Aí né? ela aparece no lugar que ele tá. E aí um fica fazendo raiva no outro e tal. E aí ele foi e falou isso no intuito de tipo, ai, você é a cachorra mais burra desse calçadão. Você não vê que eu te amo, não? Entendi. Acho que eu gostaria também se eu tivesse assistido todo o drama. Quando você assiste todo o drama, que a gente. Yes! Yes, bitch! Você fala, graças a Deus o Olavo foi lá e revelou todo o amor dele pra ela. Mas, tipo assim, você é a cachorra mais burra desse calçadão. É complexo, né? Mas enfim, voltando, a gente É. tá trazendo essa ideia também de propriedade moral do homem, tipo, xingar a mãe com essa propriedade moral. E também fazendo uma conexão com a pesquisa, um artigo da Valesca Zanello, que é de 2011, talvez ela já tenha atualizado, mas que chama Afinamentos Masculinos, a falência da virilidade e da produtividade. Que ela fala que os principais xingamentos para os homens levam em conta ou questões de sexualidade, então viado, corno, broxa, ou questões relacionadas a capitalismo, sucesso profissional, fracassado, vagabundo. E é interessante isso, né, também. Quando a gente, ela não, embora ela não fale sobre xingar a mãe nessa pesquisa dela, é interessante fazer essa conexão, porque também é quase como se fosse relacionado. Então, você xinga o homem pela sexualidade e aparentemente você xingar a mãe, tipo, chamar a mãe de puta, também é uma forma de atacar essa parte da virilidade masculina, né? Verdade. A gente tem a versão moderna disso, né? Que é quando a gente não xinga, não no contexto de xingamento, mas no contexto de conversas, que é a patologização das mães, né? Exatamente. Porque
se o pai é igual o Raimundo da novela, que quer proibir os filhos de fazer tudo, a filha dele tem que ser libada, não pode namorar, o filho tem que casar com quem ele quer que case, não quer deixar os filhos chegarem perto da mãe, acaba com a reputação da mãe, ele é apenas ciumento. Ele tem uma cabeça muito antiga, ele é de outra época. Então, assim, vamos relevar? Se uma mãe faz isso, ela é o quê? Ela é histérica, ela é narcisista. Uhum. Né? E é engraçado porque as nossas mães, elas têm que ter um saco que ela não tem. É homem que tem saco desse tamanho para aguentar todos os nossos problemas. Todos os problemas dos filhos, a mãe ela precisa aguentar. E se ela tem um problema da profundidade de um pires e ela tenta resolver esse problema, cara, ela tá fugindo do dever dela de ser mãe. Ela não tá dando a atenção devida para quem tem que ser dada a atenção. Ela precisa de um tratamento. E aí, eu tô até lembrando aqui, na época, eu li tem o documentário, mas tem o livro também, O Holocausto Brasileiro, Uhum. da Daniela Arbex. E no Holocausto Brasileiro, mostra que muitas mães foram para. Hoje em dia não se fala hospício, né? Mas na época se falava hospício. Foram para os hospícios porque elas não agiam da forma que eles queriam que a mãe agisse, mas elas não tinham nenhum tipo de problema. Elas não tinham nada que remetia a alguma coisa mental, né? Enfim, e é muito interessante que eles fazem essa diferenciação, né? Porque, por exemplo, pessoas negras, pessoas marginalizadas eram levadas para estes locais, mas mães. E eram exatamente essas mães que não estavam cumprindo esse papel, né? Que, de novo, repetindo, que é esse papel de Virgem Maria. Uhum. E eu acabei lembrando isso agora. Mas, assim, eu acho que faz uma conexão interessante, né? É mesmo. Eu acho que é um ponto que também acaba que a gente não vê que ele é sempre conectado. Mas talvez essa conexão esteja mais presente do que a gente imagina. Porque a gente jogar responsabilidade para a mãe é muito forte, né? É uma coisa que talvez até tenha raízes, né, nos ensinamentos de Freud. Mas é que eu acho que a sociedade como um todo isola muito as mães. E aí, por isolar muito as mães, elas que são as responsáveis finais pela criação. E aí a gente acaba validando essa ideia com essas coisas de tipo assim, a mãe é narcisista, tudo, né? Todo mundo sabe diagnosticar o narcisismo. Nunca vi. Você já viu pai narcisista? Nunca vi ninguém falando, ai, meu pai é narcisista. Não, e assim, eu tô pagando bosta com os profissionais de saúde mental, né? Estudam anos pra conseguir entender os diagnósticos, esticar o diagnóstico, fazer análise. Amiga, me lembrou muito aquele vídeo que você fez falando sobre o cara que falou, comecei a estudar alguma coisa de feminismo e eu descobri várias coisas. Aí você conta do cinto de segurança, dos bonequinhos que ficam, né, nessas faculdades ou nestes locais que eles ensinam a reanimar pessoas, então que não existe de mulher e tal. Então, a anatomia da mulher, ela não é estudada. Eles deixaram de estudar a anatomia da mulher para inventar diagnósticos para essas mulheres, entendeu? Porque o intuito não era a saúde da mulher, mas culpabilizar a mulher por algo, né? É bizarro isso. Então, um dos comentários que mais me marcou naquele vídeo é uma galera compartilhando a história da anatomia do clitóris. Descobriram em 2019. Você sabia dessa? O clitóris foi descoberto na década de 90, mas a anatomia, de fato, foi só depois. Eu não sei se era 2019, você tá falando aí, mas eu lembro que foi tipo. Eu já estava na faculdade. Eu lembro porque foi depois de eu estar na faculdade que eu falei: o quê? Sabe por quê? Não se estudava os nervos. E, cara, eu fiz um semestre de medicina e nervo foi só o que a gente estudou em um semestre de neuronário. Então a gente tinha que ficar decorando todos os nervos, aonde eles apareciam, o que eles faziam, tudo. Né?
E não se estudava o do clitóris. Tipo, eu não sei se não sabia que existia ou se só não se estudava. E uma mulher passou por um procedimento cirúrgico que o médico cortou sem querer esse nervo, ela falou, eu senti prazer. E daí não tem mais orgasmo. E ela e o pai dela, se não me engano, que era médico, se propuseram a estudar. Eu não sei qual era a profissão dela também. Se propuseram a estudar a partir disso. Daí ela, tá, porque eu parei de sentir prazer, né? Aí foram entender por quê. E daí eles resolveram, daí eles dissecaram o clitóris e começaram a estudar. E eu só estudei cadáveres masculinos nesse semestre. Eu acho que tem um motivo. Que tem muitos casos de cadáveres femininos que são violentados, né? Então eu acho que o motivo é esse. Tipo, não tenho certeza, tô chutando, não sei se a faculdade teve esse raciocínio ou não. Mas eu acho que pode ser por isso. Inclusive, é um dos medos que eu tenho, assim, de doar corpo para ciência. É bizarro mesmo, né? A mulher, ela não é estudada. Não, mas aí, um outro comentário, desfocando total, né? Mas é porque pra você fazer a manobra de massagem cardíaca, tem que tirar a roupa. Então, tem muita gente que fala que mesmo sabendo o que é, porque aparentemente é até mais fácil. Eu perguntei pro meu professor na época, ele falou que era até mais fácil com a mulher, porque a linha do seio é a linha de onde tem que contar lá quantos dedos pra cima e começa a apertar. Só que tem muitos homens que não fazem, porque tem que expor o seio da mulher. Gente, mas você tem que salvar uma pessoa. Foda-se! Não é? Com mamilos polêmicos, né? Mamilos polêmicos, como pode? Exatamente. E aí uma pessoa colocou nos comentários que ela foi treinada como bombeira e no treinamento dela, a pessoa que estava treinando falou que era para tomar cuidado quando vai fazer isso com mulher, porque pode ser acusado de assédio. Você acredita? Sendo que, tipo assim, você faz a manobra, não é no lugar do seio, é no meio. Então, pra você ser acusado de assédio, tem que estar sediando. Tipo, Pois é, que. sei lá, num caso que o peito seja muito grande, você ainda vai ter que colocar sua mão entre o seio, você vai ter que apertar aqui. Tipo, você não. Usam todos os argumentos que usam pra não nos darem. E quantas mulheres já não viveram por conta disso, né? Não, vários relatos de pessoas que perderam, tipo, a mãe, a avó, porque chegou na emergência com sintoma de ataque cardíaco e diagnosticaram com ansiedade. Morreu, tipo assim. Morreu. Exato, É né? porque se um homem chega com dor no peito, não vai falar que é ansiedade. E os sintomas são diferentes. O homem geralmente é dor cardia pro braço, a mulher nem sempre. Então, se a pessoa tá aprendendo a estudar a dor no braço, ela não vai identificar. Ó, fez direitinho o semestre de medicina, hein? Ela... Foi difícil, mas eu passei. Ai, ai. Mas você Não, acredita? muito interessante. Eu adorei aquele seu vídeo, inclusive, Gabi. Ai, obrigada, amiga. Nossa, ele Uma ficou muito fofoca. bom. Uma Muito bom. influencer que a gente já falou mal uma vez no privado, eu e você. Ela tinha falado uma coisa muito sem noção, não lembro o que era. Ela copiou meu vídeo sem dar nome. Ela tem, tipo, 400 mil seguidores. Tem me referenciar? Inclusive, eu até lembrei de uma coisa aqui, esse negócio de não referenciar a mulher, já que a gente está falando de mãe. Quantas pessoas que fizeram diferença na ciência, fizeram diferença nas artes, fizeram diferenças em vários setores diferentes, que são caras vistos enquanto geniais, mas que eles fizeram várias coisas com mulheres. A gente vê o Einstein, tem cartas dele trocada com a ex-mulher dele na época. Deles tratando a teoria como a teoria deles, a nossa teoria. Porque Einstein era um bom físico, mas ele era um péssimo matemático. Então, quem era a matemática atrás das teorias era ela. Uhum. E ela morreu pobre, deixada, assim. Ele largou ela? Largou. E os filhos deles que guardaram tudo e, né, provaram que era dela. E se, por exemplo, a Marie Curie não tivesse batido martelo, não tivesse coisa dela também, não ia ter sido referenciada. As pessoas iam cagar por tudo que ela fez, né? Mas ela não era mãe ali, né, naquele momento ainda. Ela foi ser mãe depois, né, Marie Curie. Não sei. Eu sei que o nome dela não é Marie Curie. Ela É, fez o hífen de propósito, que na época não era comum manter o nome dela. E se recusaram, tipo, e aí ficou Marie Curie, né? Tipo, eu descobri essa informação recentemente. E teve alguém também que era uma pessoa muito famosa, que, tipo, um cara virou notícia na internet ano passado, tipo, essas polêmicas um dia,
Que era um cara que ele ficou, tipo, nossa, como é que fulano tinha 11 filhos, não sei o quê, escreveu tantas coisas, como é que ele fez isso? Isso. O Tolstói, ele teve 13 filhos. Pronto. E aí, uma pessoa fez tipo um tweet assim: lembre-se que Tolstói escreveu Guerra e Paz tendo 13 filhos. Aí uma pessoa comentou embaixo: não, quem teve os filhos foi a mãe, porque ela que cuidou deles, né? E eu acho que a mulher dele era revisora dele. Tem muito isso. Muitos escritores, quem era revisora desses escritores eram as mulheres. Isso, né? O Gabriel Garcia Marques, ele contando como que ele escreveu 100 Anos de Solidão, é bizarro, porque aparentemente ele é o Melquíades. Parece que ele estava escrevendo sobre ele, porque em determinado momento em 100 Anos de Solidão, o Melquíades ele fica tão fissurado com o que ele está fazendo, com as descobertas dele, que ele para de ver os filhos dele crescendo. E o Gabriel Garcia Marques, ele fala isso, que ele pegou um dinheiro lá, vendeu algumas coisas de casa e tal, para poder enviar metade do livro, e a mulher dele ficou lá apoiando ele, cuidando dos filhos enquanto ele estava lá absorto escrevendo o livro. Imagina... E é isso que me pega. Deu certo. Depois, né, veio a bonança. Quantos homens não inventam um monte de projeto, inventam que vão fazer isso, vão fazer aquilo, pega o dinheiro para jogar, pega o dinheiro para fazer empréstimo para não sei o quê, pega dinheiro em nome da mulher, deixa a mulher em situações extremas, muitas vezes utilizando o dinheiro dessa mulher. Ai, quantas vezes? E aí depois se a mulher bate pino, porque o cara fez isso com ela, aí, a narcisista. Aí, tá louca. Ele fez isso tentando acertar, tentando dar um jeito na vida. Gente, eu conheço história assim a mil. Do pai pegar o dinheiro da família e desfazer a família. É muito comum mesmo. E agora, isso também é uma coisa que preocupa um pouco com as respostas, né? Eu quero ver, eu gostaria muito que tivesse estudos já, mas vai demorar um pouquinho pra gente começar aqui sobre o perfil de quem tá perdendo mais. Porque eu já sei de muitos casos de homens que perderam tudo, mas isso é uma doença. Eu acho de pessoas, assim, incríveis, cara. Eu acho que eu já comentei aqui, né, irmão? Ah, eu acho que eu comentei isso a propósito. Mas aconteceu com uma pessoa que, quando eu era criança, foi muito importante pra mim. E que, cara, porque é uma doença, né? Só que o quanto que a sociedade também não facilita isso, né? Como é que chama? Afinidade com risco, essa afinidade com botar tudo a perder, né? Também essa a permissão da irresponsabilidade, né? É isso. Quem tá no lugar de ser é a mãe, não é o pai. Gente, é vício, né? As pessoas, elas entendem vício como vício em droga, né? Eu tava conversando com uma colega minha colega, cara, se ele chegasse a 150 mil pra você divulgar o Tigrinho, aí eu virei e falei assim, se dessem 150 mil reais, você divulgaria cocaína? Ela, eu não. Eu falei assim, eu também não. Porque eu tenho questões muito íntimas minhas, né? De pessoas que eu amo muito, que são muito próximas minhas, que perderam tudo e pessoas que sofreram com essa perda, né? Eu tenho um convívio muito grande com isso. E para mim, divulgar Tigrinho é como divulgar qualquer tipo de droga degradante, né? Porque eu tenho isso muito perto de mim. Tem um episódio bem legal sobre isso, que é da Novelo. Que é uma moça que se vestiu naquelas maquininhas de pegar bichinho, de pelúcia. Bem interessante. Mas vamos voltar, amiga. Daí a gente talvez fala sobre isso, né? Vamos voltar. Um outro. Porque a gente queria falar, acho que falta só um tópico, que é o contraponto dessa mãe santa, que é a MILF. É a MILF. Gente, a gente pensou na MILF por conta da mãe do Stifler. E eu acho que quem viveu ali
final da década de 90, começo ali dos anos 2000, levou American Pie aí na brincadeira e acha a mãe do Stifler inesquecível, né? E ela era vista como uma MILF. E tem vários estudos e análises que abordam muito esse termo MILF. O que significa MILF, né? É Mother I'd Like to Fuck. É mãe que eu gostaria de transar, né? Enfim. E isso contribui muito para a objetificação da mulher, especialmente para a figura materna. E esse conceito ele popularizou muito mesmo, foi no filme American Pie, através da personagem da mãe de Stifler, que foi a Jennifer Coolidge. E mais interessante que isso ainda é que a Jennifer Coolidge, ela nunca foi levada a sério como uma atriz, exatamente por isso, por ter colocado ela nesse papel, né? Ela foi ganhar alguma premiação muito mais velha, que foi agora fazendo The White Lotus, Tanya Lover, Eu Sou. E exemplifica muito como que a cultura pop, né, a partir das MILFs, transforma muito mãe em objeto de desejo sexual, desconsiderando sua complexidade como indivíduo. Então, o que costuma ser comum? Quando vai mostrar uma MILF, é um grupinho de amiguinhos, e aí esse grupinho de amiguinhos chega uma mãe que é muito aquela mãe de série de anos 2000, anos 90, que é uma mãe que a atriz não tinha nem 40 anos de idade, uma atriz super novinha, que tinha pouquíssima diferença de idade na vida real com os personagens que interpretavam adolescente. Ela parecia super bem vestida, com decote, e às vezes era aquela mãe, tipo, super cool, super legalzona, que dava bebida pros adolescentes, curtia junto, pulava na piscina. E aí os meninos começam a desejar essa mãe, que é legalzona, que é a gostosona. E eu lembro, por exemplo, quando eu estava ali no ensino médio, assim, a partir dos meus 13 anos, assim, tinha algumas mães que elas eram bem bonitonas, assim, das minhas amigas, dos meus colegas e tal. E eu lembro dos meninos comentando a respeito, né? Nossa, a mãe da fulana de tal, muito melhor que ela, muito não sei o quê. Nossa, isso acontecia com uma amiga minha. E aí eu lembro que a gente ia pro clube e a mãe dessa colega minha, ela ia pro clube, os meninos gostavam de ficar passando perto dela para ver a mãe dela de biquíni. Nossa. E aí tira a paz da mãe da filha, né? E se você for ver em site pornográfico, né, esse site de conteúdo adulto, assim como é muito buscado conteúdo pedófilo, né, de novinha, é muito buscado conteúdo de MILF. E é basicamente isso. Mas tem uma coisa que eu acho bem interessante na MILF, é que para essas mulheres elas serem desejáveis, mulheres mais velhas serem desejáveis, mesmo após a maternidade, ela tem que ter uma aparência e um comportamento sexualmente atrativo, aliando a expectativa masculina. E elas não podem ser mães ruins, elas têm que ser mães legais, mães com marido, tem que ter o pai do lado, tem que talvez ter um trabalho. Ela não é uma mãe que eles estereotipam ela de forma ruim, estereotipam de forma boa. E eu acho isso bem interessante. E é muito o que significa o desejo sexual masculino, né? Ó, eu tô olhando aqui, você falou de site pornô, eu fui pesquisar. Os termos mais buscados por brasileiros, MILF é o texto. Olha só. Interessante, né? Isso é uma notícia de 2025, no ano passado, isso. Foi. 2025 é esse ano, então é esse ano. Tipo, saiu esse ano a lista dos termos mais procurados do ano passado, né? Sim. Aí MILF é 1, 2, 3, 4, 5. E aí uma de 2021 também colocava MILF no... E quais são as outras? As outras é muito pesado? Não, bom, hentai. Ai. Então, Sexualização de pessoas orientais. mas eu acho que não é com pessoas, né? Eu acho que é com Hentai é desenho, né? É desenho. Mas o hentai que ajudou a ter esse ideal de sexualização de meninas orientais, né? Eu lembro que eu era pequenininha,
tinha lá meus 12 anos, tinha amigo meu que adorava comprar hentai. Não, e nos animes, né? O meu namorado gosta muito de anime. E às vezes eu vejo coisa e fico chocada, assim, a... Desenho deles mesmo, as mulheres são bem sexualizadas. Algumas, outras não, né? É bem incomum. Mas, ó, o primeiro é hentai, o segundo é brasileira, o terceiro é punheta guiada, o quarto é anal e o quinto é MILF. Aí depois vem lésbica, anime, cosplay, trans e gostosa. É muito engraçado. Então, para uma mulher mais velha ser desejada, tem que ser combinado com uma ideia de boa maternidade. E também, eu não sei se de boa maternidade, eu acho que também é uma coisa meio tirando, tipo assim, a mulher desse lugar de santa que a gente falou que é equiparada à Virgem Maria, eu acho que deve ter um fetiche em tirar desse lugar, assim, de tipo, eu corrompi a santa. Eu acho que também tem um pouco desse lugar de tipo, tô quebrando esse padrão, né? Eu acho que é uma forma aceitável e até normativa de incorporar sexo na maternidade. E de objetificar também, né? Tipo, é mothers I'd like to fuck. Então, o que ela quer não interessa, no termo tal que o cara quer. Eu acho que isso também é interessante. Tipo, não é o que é, não é, ela nunca está lá numa posição de agência, Então é boa maternidade como objetificação né? sexual, é uma maneira aceitável de incorporar o sexo na maternidade. Essas MILFs são, portanto, esperadas para serem insaciáveis no quarto, né? Porque é aquela mulher que está esperando ser. Porque vem com essa ideia de que ela tá, tipo, atraindo ali os meninos, né? Quando a gente vê em televisão, né? É, você Ela tá ali provocando. é sempre provocando. Então, ela é insaciável no quarto, mas, fora dele, mães altruístas. Mas é interessante pensar nisso, né? Qual que é o lugar desse. O que está por trás desse desejo? Deve ter algum estudo sobre isso. Né? Mas eu acho que é interessante, assim, os dois opostos, né? Eu acho que um deles é o que a gente vê nos Dias das Mães. Porque eu acho que se você perguntar pra qualquer homem, nenhum deles ia querer que a mãe deles fosse amiga. Então, Lógico que não. porque essa ideia, de novo, Mas quer que a mãe do colega seja. é a ideia do patrimônio moral, né? Uma ideia, assim, de estar conectado ao valor dele enquanto ser humano e ao valor da mãe, da categoria de hierarquia de mulher. E aí eu acho que também faz aquela dicotomia, né? A gente já falou de Madonna Prostituta em vários episódios. Mas eu acho que faz essa dicotomia mesmo, né? A Nilce tira mesmo do lado mais prostituta da coisa e a mãe, a boa mãe, no lado mais de santa, né? É porque, para mim, a gente tinha até falado a respeito, tem uma diferenciação entre uma MILF e uma Sugar Mummy. Né? A MILF, ela é uma mãe que atraiu ali o menino mais novo para ela, porque ela quer viver uma louca história de amor com ele, mas depois corta para ela sendo mãe, sendo responsável, sendo não sei o quê, recebendo o marido em casa. É como se fosse uma aventura ali que ela quisesse viver com esse cara. E a Sugar Mummy, não. A Sugar Mummy é vista como uma mulher mais velha, que não é tão desejada quanto a MILF, porque a Sugar Mummy, na verdade, está embutido nela o poder monetário. É uma mulher que muitas das vezes paga pelo sexo. Né? Então, quando o homem fala, eu vou arrumar uma sugar mummy não é insulto, né? Porque não diz respeito à mãe. E eu acho interessante. Eu lembro do César, da novela, interpretado pelo Cauã Raymond, que tem cheiro de masculinidade, que ele se relaciona com a Maria de Fátima, que é novinha, mas tirando isso, ele só se relaciona com mulheres mais velhas. E sempre com intuito monetário. Uhum. Interessante, né? É isso. Será que o menino, o adolescente que busca uma MILF, ele tem mamichos? É, ninguém pergunta isso, né? E, cara, como era romantizado nos anos 2000 essa relação, né? Gente, Muito. Dawson's Creek é muito bom rever. Porque é bizarro, você fica chocado. Tem uma cena de um menino com uma professora e a professora fala pra ele: Você não é um menino, você é um homem.
Não, é uma menina. E agiu como uma menina a noite inteira de sexo, não um menino. E isso é, tipo, romantizado. E a gente costuma ver isso com menina e menina, né? A menina aluna e o homem professor. Também no Gossip Girl teve o Dan com a professora dele. É uma coisa assim, estranha. Eu não sei por que normalizaram isso. Depois do nosso post de malhação também, uma galera começou a comentar de uma malhação que eu acho que era de 2 anos antes, que era uma menina nova com um cara adulto. E também super normalizada. Eu não sei por que tinha esse rolê no começo do série. Você lembra da Lurdinha? Oi, tio! Na novela que a Cleo Pires fazia? Não. Foi a novela que a Cleo Pires se ficou bem famosa na América. Da minha América. Mas a gente era criança. Então, ela e os homens é muito. Eu não sei quantos anos que a Cleo Pires tinha, hein? Ela era bem novinha mesmo. E aí ela ia para casa da amiga dela. E aí o pai da amiga dela passava ela, oi, tio. Você não lembra? Não, amiga, porque eu não assistia raramente novela. Né? Verdade. Amiga, desculpa. Não, imagina, mas você falou, eu fui pesquisar ela e o primeiro post, a primeira foto, é ela fazendo leitinho. É. É que ficou muito famoso e, cara, dava pra ver o que os homens na época achavam a personagem dela um escândalo. Que como que isso é introjetado? Tipo, a menina novinha que tá ali pra seduzir o pai da amiga que é casado. Nossa, bizarro, né? Mas acho que a Ixi. gente encerra o tópico de mãe. Vamos encerrar. A gente só queria trazer mesmo esse tipo de pensamento, né? De como que as mães são retratadas no Dia das Mães, que todas são Virgem Maria, salvadoras, mas sempre servindo. Só que, tirando o Dia das Mães, elas são os xingamentos, né? Elas são sempre colocadas como histéricas, como putas, se elas não cumprem o papel que é desejado para elas como mães. A maternidade, ela é unidimensional para essas pessoas. Não tem nenhum tipo de profundidade, nenhum tipo de complexidade. E como que os homens gostam de atacar a virilidade, a masculinidade do outro, atacando isso, atacando a mãe. Nossa, que corte de cabelo ridículo é esse, cara? Sua mãe não reclamou ontem quando eu tava comendo ela, entendeu? É isso que a gente ouve quando a gente tá ali sentado na praia vendo os meninos jogando um futebol. Uhum. Não foge disso. Pô, cara, você não tá no pique hoje jogando bola. Sua mãe não reclamou ontem quando eu tava com ela. É mãe e irmã, mas é mais mãe, né? Então a gente pensar que. Ai, que lindo ele fazendo declaração pra mãe dele. Lindo mesmo. Você já viu essa pessoa no grupo de amigos dele? Se ele fala só bem da mãe dele? E como ele fala bem da mãe dele? Como uma mulher livre ou como uma mulher que serve ele, né? Acho que ela é a pessoa individual, né, falar isso. Que acho que, assim, que é um reflexo bem importante da nossa cultura, né, quando as pessoas se referem à mãe. Mas acho que é interessante a gente pensar o quanto que os xingamentos ajudam a normalizar, né? Por que você não gosta de um cara, eu tô xingando ele de filho da puta? Filho de pai ausente. Ou ser escroto, ser bosta. Arrombado, eu gosto muito de arrombado. Mas Arrombado me ela é pega. contra game. Arrombado é contra gay, verdade. Eu não acho que o caminho deva ser a gente se autopoliciar tanto, né? Porque é claro que vai escapar da mente dos outros. Mas acho que seria interessante a gente pensar no o que a gente normaliza com isso, querendo ou não, né? De forma inconsciente até. Eu lembro que quando a gente era criança era muito comum falar assim que odiava, nunca queria ser mãe de juiz. Nossa, ser mãe de juiz deve ser horrível, não sei o quê. Então eu acho que isso também é interessante, né? A gente é normalizado e a gente pensar no porquê que isso é normalizado, se existem caminhos, né? Outras O pai do juiz, quem é? Ausente? Presente? Tá vivo? Tá morto? Pois é. A mãe do juiz, a gente sabe uma coisa. É É, puta. exato, exato. Bom, gente, eu acho que é isso. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. A gente tem tanta mãe ouvinte.
guerreira. Aí vai aquelas, né? Sua guerreira. Xena. São todas Xenas da nossa vida. Pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. E chamem as pessoas para nos seguir. Gente, a gente tem algumas novidades, assim, positivas. Então, a primeira é que nosso apoia-se já está no ar. Você já tem um monte de conteúdo dos bastidores, de fofocas nossas. E também, com o apoia-se, vocês recebem os episódios mais cedo. E a segunda notícia positiva é que a gente volta a ser um podcast semanal. Que a gente conseguiu se organizar para conseguir fazer os episódios semanalmente. Já vamos receber mais conteúdos com mais frequência, né? E não esqueçam de trazer o que vocês pensam sobre isso, né? A gente quis levantar um debate mesmo com essa questão dos xingamentos. A gente tentou achar algumas pesquisas, a gente acabou não encontrando. Então, acho que esse é um debate que a gente quer muito ouvir a opinião de vocês. Como vocês sentem sobre isso, se vocês acham que xingamentos afetam ou não a forma como a gente vê as mulheres. O que vocês acham que a gente pode fazer, né? Quais são os xingamentos criativos que a gente pode usar? Então, a gente queria muito escutar a opinião de vocês sobre isso. Ensinem para mim novos xingamentos, por favor. E vocês podem trazer a visão de vocês tanto nos comentários do Spotify ou da sua plataforma de áudio preferida, quanto nas nossas redes sociais. Somos @detalhepod no Instagram, no TikTok, no Threads e no YouTube. A gente se vê semana que vem. Um beijo. Beijo, gente!